Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença ilustre, o Hudson Silva, famoso Huds. Seja bem-vindo, Huds. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Adriano, e toda a equipe aí Beats. Muito obrigado aí pelo convite. E é uma honra aí poder estar aqui com vocês. Ver todo aí também ter acompanhado aí o crescimento de vocês nos últimos anos aí, sou um fã de vocês. E eu trouxe aí um presente para você, pra gente começar a conversa com uma alta energia, entendeu? Meu programa do Jô, né? É a primeira me fez vez lembrar o programa do Jô. E me dá um presente. Olha aí, cara. Porra, tá melhorando o seu público. Seu 60 anos no Tibete. 60 anos no Tibete. Lauro Antônio Camargo. Isso aí, cara. Tem até uma dedicatória ali pra você, massa, cara. Aqui, ó. Isso aí, ó, 60 anos. É o Laurão. O famoso Laurão, falou pra não sei quem tá assistindo aí, mas basicamente ele é uma figura local aqui de Indaiatuba, do triatlon. Ele tem uma história aí muito legal, ele foi uma das pessoas que me inspiraram no triatlon, né? Na minha vida, assim, e ele foi um dos primeiros Ironmans amadores do Brasil. Fez o Ironman, acho que quando era no Rio de Janeiro ainda, em 1992, ele conta a história aí. E foi pro Havaí, classificou, depois fez em 1993 no Havaí. Na época que o Ironman era uma coisa realmente assim de outro mundo. Hoje é bem mais comum, é bem mais fácil também, né? Com toda a estrutura, a organização que tem, mas naquela época o cara tinha que realmente ser Ironman, assim, ser bom. E aí depois disso ele fez 17 Ironmans, então o livro é super simples, é uma leitura assim muito legal, você vai ler em um final de semana. Você é um cara que lê rápido aí, gosta de ler. E tem umas sacadas legais, então fica aí o presente, espero que te inspire aí. Porra, eu nem sabia que o Laurão tinha livro. Pois é, e faz 8 anos já. Faz 8 anos? Faz 8 anos, ele tá com 68, tem 60 anos. Ele serviu o quartel com meu pai, por isso que é assim que eu conheci ele. Ah, daí que você tem o contato. É aí que eu sei da história, entendeu? Eu ouvia falar dele quando eu era criança, assim. Eu ouvia falar, o Laurão, o cara faz Ironman, o cara não sei o quê. Eu nem sabia direito o que era. Mas marcou, então ele serviu o quartel com meu pai, por isso que eu conheço legal. ele. Meu pai comprava tinta com ele. É mesmo? Verdade. Eu estudei com a Laura também, com a filha dele. Filha. Porra, que legal. Eu vou ler sim, com certeza. Obrigado pelo presente. Nada. O nosso tema é carreira e triatlon, né? Basicamente isso. Isso aí. Então, vamos lá, vamos começar do começo. De onde veio o Hudson, onde que ele nasceu, o que ele já fez, o que seu pai e sua mãe faziam da vida. Conta um pouquinho da sua história, por favor. Tem bastante história aí. Eu sou natural daqui de na verdade eu sou natural de Vinhedo, né, uma cidade perto aqui, mas só minha certidão de nascimento é de lá, porque eu nasci aqui em Indaiatuba, né, interior de São Paulo. Basicamente, enfim, escola, tudo mais, vida ali comum, né, cara, de criança, nada muito especial, assim. Meu pai, já trazendo assim, né, um pouco do contexto, né, contextualizando, meu pai não era atleta, não tenho ninguém com histórico de atleta. Você pode falar, não, mas eu tenho ninguém com histórico de atleta na minha família. Venho família simples, assim, né, meu pai e minha mãe eram, enfim, do sítio, vieram para a cidade, ali o começo da década de 80, sou de 85, e enfim, mas eu tive um contato ali com o esporte, eu acho talvez aí, né, agora a gente começa a aprofundar um pouco assim, não, eu tive contato com o esporte muito cedo na minha vida, muito cedo, eu tinha uns 4, 5 anos de idade, eu acho, mais ou menos. Eu era muito briguento, eu era meio violento quando eu era criança, assistia muito filme de japonês e sei lá, e arrumava briga na escola, eu era pequenininho ali, eu apanhava, né? E aí meus pais colocaram no karatê, então esse foi meu primeiro contato com o esporte e meu primeiro contato também aí com essa questão de regra e disciplina. Eu adorava, eu me identifiquei com isso muito cedo, muito pequeno. E aí, a partir disso, eu fui evoluindo, né? Aí do karatê eu fui pro futebol. Se tem uma coisa que eu sou ruim na vida, eu sei, é futebol.
Eu acho que na vida é importante você saber o que você é bom e o que você é ruim e não se meta a fazer o que você é ruim. Então, assim, futebol e cantar. Essas são o que eu faço de pior na vida. Então, assim, passei futebol, natação. Você devia ter aprendido futebol antes do karatê, né? Que aí você não lutava futebol, né? E, enfim, natação, aí fazia um monte de esporte lá na escola, sempre gostei bastante. E aí, quando eu cheguei numa idade, andava de skate também, aí quando eu cheguei numa idade ali já de adolescência, assim, comecei a fazer um pouco mais de natação, porque eu tinha problema respiratório, e, enfim, tinha escoliose também, tinha a costa torta lá, então eu tinha que fazer natação e eu sempre tive essa coisa, eu acho assim, né? Embora hoje eu não me considere uma pessoa muito competitiva, talvez inconscientemente eu seja, mas quando criança eu era muito assim, né? Quando eu era muito competitivo, assim. E não era bom nadador, não era assim, não treinava, não competia e tal. E aí, em paralelo, eu também comecei a trabalhar muito cedo. Eu tinha aí de 13 para 14 anos. Enfim, ganhei ali... eu estudava inglês, então na época eu já fazia curso de inglês ali, então minha vida, agora até refletindo assim, minha vida de trabalho e treino sempre veio desde 13, 14 anos de idade. Então eu trabalhava, estudava e eu ia treinar, né? Fazia natação aí e tal, então comecei com esses trabalhos na cidade aí, trabalhava em escola de inglês e tal, ganhava curso de inglês assim, e odiava inglês na época, aí eu fui aprendendo a gostar de inglês. Me envolvi com outros esportes daí, tá? E aí quando eu cheguei numa idade, eu lembro que eu ganhei um livro, me marcou bastante, o livro chama Semente da Vitória, recomendo, eu até preciso reler esse livro, cara, acho que foi o primeiro livro da minha vida que eu li, assim, sabe, você já começa a pegar um pouco mais de consciência e tal, e esse livro ele é escrito pelo preparador físico do Ayrton Senna, então ele fala bastante do Senna. O livro é muito legal, ele traz muito essa visão de corpo, mente e como você tem que estar equilibrado para a vida e tudo mais. Se quiser pode me interromper, né? Que eu falo pra caramba, cara. Manda bala. E ali no livro ele fala do triatlon, né? O Senna não era triatleta, assim, mas o Senna fazia, nadava, corria, pedalava, então tinha um preparo físico muito forte. E aquilo ali já me despertou Era até um diferencial dele na época, né? Pros outros corredores, os outros pilotos, né? Eu acho que sim, eu acho que ele foi meio referência, talvez. Então ele se preparava muito, né? E aquilo ali, pô, né? É clichê, né? Falar quem admira o Senna. Todo mundo admira o Senna. Então eu admirava o Senna, pô, achava aquilo... Menos o Piquet, né? o Mansell, né? Que era o Mansell também. E aí, aquilo ali, pô, me despertou, falei, interessante, e aí eu tive uma experiência uma vez, eu tava surfando, comecei a surfar lá, até hoje eu surfo, mas é bem de vez em quando, assim. E aí eu fui pra praia e não tinha condicionamento suficiente pra aguentar ali, né? E aí eu lembro que eu saí da praia, assim, eu tava em Florianópolis, eu fiquei sentado ali pensando, eu falei, pô, o que eu poderia fazer que me dê condicionamento pra quando eu viesse pra praia, eu tenho condicionamento suficiente pra surfar o dia inteiro. Era o que eu queria, né? Com 18 anos de idade. E aí me veio um clique assim, eu falei, pô, vou fazer triatlon, né? E aí depois disso... Pra quem não é de Indaiatuba não tem praia, né? Indaiatuba não tem praia, exatamente, é meio longe. Já tinha uma superação ali, né? Em querer ir pra praia e tudo mais. E voltei com essa ideia aí na cabeça, isso eu tinha 18 anos, 18 anos, tinha acabado o colegial, indo pra faculdade. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar o Lauro, do livro, que ele era a minha única referência, né? E eu lembro até hoje, cara, ele me deu uns treinos lá, me escreveu, me deu uns treinos, e falou, você tem que nadar tal dia, pedalar tal dia, tal. E aí, mas assim, eu não tinha estrutura financeira, isso é um ponto muito importante, né? Uma estrutura para qualquer coisa, para qualquer esporte, para o triatlon, principalmente. O triatlon é um esporte que tende a ser um pouquinho mais caro, né? E aí não rolou porque eu não tinha bike direito e tal. E aí passou mais ou menos um ano, aí eu comecei a trabalhar, entrei na faculdade. Na época eu comecei o curso na FATEC aqui em Indaiatuba e fazia administração com ênfase em comércio exterior, trabalhei com o mercado internacional. Então eu já tinha essa como é que eu posso falar? Essa vontade.
que era, né, de usar o idioma, de contato com culturas, né, com outras culturas. Eu tenho muito isso, eu gosto muito. Então eu já vislumbrava isso. Tenho, né, um exemplo na própria família de alguém, né, que seguiu esse caminho e, né, eu achava legal. Então foi essa minha escolha na faculdade. Né, nessa época eu já falava inglês, já estava estudando, comecei a estudar espanhol também, já tinha um pouco mais de facilidade, já aprendi a gostar do inglês também. E ali aí deu um ano, foi a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei esse trabalho. Ao invés de tirar carta, eu não tinha carta ainda, eu comprei uma bike. Então foi tipo a primeira coisa, assim, de tão apaixonado que eu era. Fui, comprei a bike, aí eu comecei realmente a treinar. Aí acho que a primeira, a segunda prova, aí eu acho que na minha segunda prova acho que eu peguei pódio, aí eu só via isso na vida, assim. E aí minha vida se consolidou ainda mais, aí trabalhava, treinava e descansava e comia ainda meio assim, né? A gente tá falando aí de quase 20 anos atrás, então assim, não tinha uma estrutura como tem hoje, né? Uhum. Não tinha internet também, pra você ficar vendo o que dava pra fazer, o que não dava. Era bem... Cara, até tinha internet, mas eu lembro assim que a informação era muito difícil, era muito restrito. E você não tinha banda larga, né? Uhum. Era tudo mato, né? A gente... quando eu cheguei aqui era tudo mato. Eu lembro que isso faz muita diferença, né? É uma coisa que a gente não lembra muito, mas a banda larga veio ali, acho que em 2008, mais ou menos, 2009. Isso aí foi uma revolução, né? Que a gente teve. A informação começou a ficar muito mais rápida, muito mais fácil, né? Muito mais assim. Então, naquela época ainda não era tão comum assim, sabe? Então, era um pouco mais difícil e não... Enfim, dependia muito ainda de perguntar, conhecer alguém e tal. E aí, na sequência, então, na esteira disso, eu fui, né? Conheci gente, fiz bastante competição, cheguei a fazer um meio Iron na época, eu tinha o projeto de fazer o Iron, e aí eu fui morar fora, morei na Alemanha, fui morar na Alemanha. Mas antes disso, você tinha uma veia empreendedora no colégio também, que era a UniUDS, né? Que você... É verdade, o Adriano, eu te conheço aí há mais de 20 anos, eu acho, mais ou menos, né? Faz tempo, Mas só uma piada interna. E enfim, aí eu morei fora, morei esse tempo, aí essa época eu tive que dar um tempo com os treinos e tudo mais, para questão de estrutura, né? Então eu já estava ali com o trabalho, com a vida profissional bem encaminhada, eu fazia estágio numa multinacional alemã, por isso eu fui para a Alemanha, depois fui para a Polônia. E aí eu sempre assim, combinei muito nessa questão trabalho e esporte, né? Trabalho e esporte. Então, é uma coisa assim que eu vejo que, tipo, é como se fosse o meu... Eu tava vendo, antes de vir pra cá, aliás, tava vendo um vídeo lá de um cara lá falando sobre... o meu ponto âncora, assim. Então, eu vejo que o triatlon, né? Assim, cada um tem uma coisa, né? Tem gente que não tem, mas eu tenho e eu descobri isso há pouco tempo atrás, que, tipo, pra mim é o triatlon realmente, que ele ajuda a regular ali e equilibrar a minha vida. Te coloca no eixo, né? Me coloca no eixo, entendeu? Então, assim, eu sabia que eu tenho, né, eu treino todo dia, é muito forte na minha rotina, entendeu? Então, isso aí parece que ajuda a limpar minha mente, meu cérebro, me equilibra, entendeu? Nem todo dia eu tô bem, nem todo dia eu tô com vontade de treinar, aliás... Poucos dias eu tô com realmente vontade de treinar. A maioria dos dias eu não tô com vontade de treinar, mas é um hábito, entendeu? Então é uma coisa ali que eu acabei construindo. E, bom, e aí basicamente isso. Aí eu voltei pro Brasil. Aí eu tenho... Até isso que você falou, né? Tem gente que fala assim, eu não vou treinar, não gosto. Não é questão de gostar ou não, né? É uma questão que é fazer uma musculação ou exercício aeróbico, alguma coisa assim. É como, tipo, tem gente que também não gosta de trabalhar e vai trabalhar porque precisa, né? Então é uma necessidade, né, que as pessoas têm de se movimentar. Porque a obesidade cada vez cresce mais no Brasil, não vou falar no mundo, talvez no mundo ocidental, vai. E isso é um dos grandes problemas que o Brasil tem hoje, é a obesidade infantil. Então, talvez tenha se criado assim, uma certa glamourização de quem não faz exercício, de quem não cuida da saúde. E isso acaba
não faz bem só pro corpo, faz bem também pra cabeça, né? Tem muito assunto aí, né? E é muito triste você ver isso. Isso é verdade, o Brasil ele é o segundo país, há muitos anos já, com maior nível de obesidade, perde só para os Estados Unidos. Então, realmente, a taxa de obesidade é muito alta. Quando você recorre a dados mesmo, né? Por exemplo, você vê que o efeito disso é muito prejudicial, né? Tem muita pesquisa que fala disso, né? Então, assim, tem umas coisas na vida, né, que é provado já. Você precisa de tantas horas de sono, você precisa de tantas horas de X de atividade física, você precisa comer. Então, isso aí é 80%. Eu sempre falo isso, 80% da sua felicidade na vida é comer bem, descansar, fazer atividade física, tomar água e tomar sol. Cara, isso aí é 80%, porque isso aí eu acho que ativa muito o seu corpo e coloca ali tudo que é hormônio e tudo mais. Se você corta um desse, você está diretamente impactando sua felicidade, eu acho. Uhum. Entendeu? Sua performance, um monte de coisa. Então eu já vejo assim, isso aí você resolve 80% da sua vida. Se você precisar, né, alinhar a sua vida nisso. Obesidade infantil é um tema também, né? Eu não consigo discorrer muito, mas assim, o que eu vejo, e aí eu trago por um outro ponto, é muito triste, assim, porque não sei se a palavra é triste, mas eu vejo aqui no Brasil, assim, né, principalmente na realidade que a gente vive, né, muita gente, né, eu falo, né, o triatlo, né, é um tema interessante, as pessoas querem saber e tudo mais, mas eu vejo também tem uma reação do tipo assim, eu não tenho tempo, isso aí é para quem tem tempo, ou é para quem é rico. Uhum. Eu percebo muito isso às vezes em falas das pessoas inconscientes, assim, você praticar esporte é para quem é rico, você fazer assim. E na verdade não é, né? É óbvio que você tem todas as faixas de quanto você pode investir, né? Você pode investir, sei lá, quantos mil numa chuteira, né? Pagar o lugar lá para você jogar, tal. Você pode investir 100 mil numa bike, você pode... E você também pode fazer de uma maneira muito mais econômica, né? A academia custa R$80. Parque ecológico pra correr de graça, né? Acho que isso aí vai ter que cortar, hein? Foi mal. Não, é tranquilo. Parque ecológico pra correr é de graça, né? Só Qualquer parque, exatamente. Então, você tem muita informação hoje em dia. Então, e eu acho assim, né? Não tem... o tempo, né? Cara, isso aí é desculpa. Eu acho que para qualquer coisa. Quem quer, dá um jeito. Quem quer, faz acontecer. Quem entende a importância, dá prioridade, organiza, né? Fácil falar, não tenho tempo. Cara, todo mundo tem tempo. Você tem 24, todo mundo, né? O presidente dos Estados Unidos, o da China, e todo mundo tem as mesmas 24 horas. Vai do que você prioriza, né? E qual que é o valor que você vê naquilo. Eu aposto que a maioria, todo mundo hoje em dia gasta 1 hora fácil no Instagram. Né? Ou em qualquer outra mídia social rolando a tela. Então, só tudo isso ao longo do dia, quanto que isso aí dá na semana, né? Quanto que isso aí dá no mês? E aí eu tenho uma das minhas máximas, né? Eu tenho algumas frases, né? Que eu dá. Então, uma que, né? Para fechar o que você comentou, a pessoa não gosta, né? Eu não gosto de esporte e tal. Cara, nem tudo que é bom faz bem, né? E nem tudo que faz bem é bom, né? Mais ou menos isso, assim. Então, esporte é uma dessas. No começo não é bom, mas faz bem, né? E não e com o tempo, cara, outra coisa também que, assim, é esse negócio de usar hábito em 21 dias. Caramba, eu acho que um hábito deve uns 9 meses pra você criar um hábito saudável. Eu acho que um hábito ruim você cria realmente em 21 dias, mas um hábito saudável, acho que ele leva uns 8 meses, que eu vejo, assim. Então... realmente é um exercício ali que tem que sem criar, né? Negociações com você mesmo, né? Fora a recompensa rápida também, né? O cara acho que vai na academia hoje e vai estar monstrão amanhã, né? Então tem essa questão do cara achar que começa a fazer correu hoje e já emagreceu amanhã. Então não funciona assim, né? E se você vê tudo, e é muito como tá montada, como a gente tá se montando como sociedade hoje, né? Que é tudo resposta rápida, né? Eu não lembro o nome do dopamina, eu não sei direito, mas é assim, tá todo mundo sempre em busca de uma resposta de prazer rápida, né? Então é você olhar o feed, né? Você ter alguma coisa, né? Você ter essa, né? Você ver uma mensagem, o próprio álcool, enfim,
qualquer coisa ali que esteja relacionado a esse retorno rápido de prazer, né? Então, isso aí é um vício, né? E por isso que as pessoas leem menos livro hoje em dia. Exato. Porque o livro é um prazer de longo prazo. De longo prazo. De longo prazo, exatamente. Assim como esporte. E perfeito exemplo do livro. Você não fica feliz se ler uma página do livro, né? Você começou a ler um livro, né? Talvez tem dia que você vai ler uma página ali e você vai falar, porra, legal, gostei, vou ler de novo, gostei dessa página, você vai ler. Mas é essa jornada, né? É esse processo. Chega no final do livro, você fala, porra, gostei muito desse livro, aprendi um monte de coisa nele. Tem livro que eu li há 3, 4 anos atrás, ou há 10 anos, ou há 20 anos atrás, como foi o caso do Semente da Vitória, que você lembra e cara, aquilo ali te trouxe, né? O esporte é a mesma coisa. Eu vi agora não sei se é psiquiatra ou psicólogo, alguma coisa assim, que ele tava, antes de receitar remédio, ele tava receitando livro. Então, tipo, lê o livro porque o livro baixava a condição de ansiedade da pessoa. Agora também não pode falar esse tipo de coisa sem dar referência, mano. Mas eu vi um caso desse lá, uma matéria do cara falando disso. E teve um período que eu tava meio ansioso, que eu foquei bastante em ler, e eu percebia que ia diminuir no nível de ansiedade. Interessante. Porque eu deixava de ter ali estímulos rápidos, enfim. E aquilo ia abaixando, você vai aprendendo a controlar aquela pressão que você sente. Né? Interessante isso. Eu basicamente, assim, às vezes eu tenho, hoje é bem difícil, assim, mas já tive períodos que estava bem ansioso, eu não conseguia ler, cara. Não conseguia ler. É difícil. Não conseguia ler. Eu abria, eu não conseguia, tipo assim, nem assistir TV, nada. Bom, já não tenho hábito de assistir TV tem mais de 20 anos. Eu realmente eu não assisto nada. As pessoas, não, mas onde você arruma tempo para fazer tudo isso? Eu não assisto TV. Então já começa aí. A última novela que você viu foi Avenida Brasil. Não, nem foi isso, cara. Acho que foi A Próxima Vítima. A Próxima Vítima. Verdade. Faz tempo, hein? Bom, e basicamente isso, assim, aí eu ao longo da vida, eu parei com o triatlon, eu fiquei 10 anos, não parei com o esporte, fui para outros esportes, fiz jiu-jitsu, aí fiquei só correndo e tal, eu tive umas, vamos dizer assim, umas decepções com o triatlon, nesse período que eu morei fora do Brasil. Teve um momento da minha vida que eu achei que eu me dediquei demais ao triatlon, e que aquilo ali tinha me prejudicado, a minha carreira, tinha prejudicado a minha vida, e eu tipo assim, eu perdi a vontade de treinar, cara. O dia que eu concluí isso aí, eu perdi a vontade de treinar no dia seguinte. E, cara, na Alemanha você morou onde? Eu morei em Stuttgart, que é no sul da Alemanha, né? E esse é um ponto interessante da Alemanha, que é assim, as pessoas praticam muito esporte. Muito esporte. Na média, e é num nível muito bom. Que eu ficava impressionado, assim, sabe? Eu corri uma meia maratona lá em 2008, que eu tinha corrido aqui alguns meses antes, eu tinha chegado muito na frente, assim, aqui na região. E lá eu cheguei com pouca diferença de tempo a mais, eu cheguei no meio, assim, com gente de idade me passando, literalmente, não estou exagerando. E eu fiquei muito impressionado, assim, como o alemão, o europeu de forma geral, mas o alemão, ele tem muito essa... eu acho que isso já vem de escola, de cultura, tal, essa questão do esporte, eles valorizam muito mais, eles vêm, né, eles falam, gostavam, o triatlon era bacana. E quando eu fui pra lá pra tentar jogar bola, caraca, pegava uns caras, uns goleiros assim, que você chutava onde podia chutar em qualquer lugar que o cara buscava. Eu falava, cara, não é possível que esse cara... Peguei um goleiro lá, chutava, o cara buscava. Aí fui jogar outra pelada lá, peguei outro goleiro. Falei, caraca, todo mundo é assim aqui, velho. Isso é... Eu sou um fã da cultura alemã, eu sou um admirador, eu tenho descendência antiga, assim, mas não, né, depois que eu morei lá e depois do tempo que eu vi, assim, realmente eles são impressionantes, eu acho, cara. Eu acho que assim, eles têm tudo que eles propõem a fazer, eles propõem a fazer muito bem, né? Não tem nada que você fala, isso aqui é alemão, isso aqui não presta, né? De forma geral, né? Quando você olha para consumo, para bem de consumo, né? Para carro, máquina, eles têm... E no esporte também. A seleção alemã de futebol, não precisa nem falar do 7-1, né? Você pega triatleta, tem triatleta alemão. Então, assim, eles são bem... Muito esporte, um país que tem 90 milhões de habitantes, que não é tanto.
E lá é a seleção, falando só de futebol, né? É a seleção masculina e a feminina. Exato. Então, tipo, são duas seleções de ponta no mundo. Né? E é óbvio, né, que não é uma cultura perfeita, tem né, defeitos assim como sempre. todos, né, como todos os lugares, mas eu acho que nessa parte de performance eu aprendi bastante com eles, reforçou muitas coisas que eu acreditava, assim, e basicamente isso, assim. Aí, voltando, na verdade, eu tive um acidente quando eu morava lá de bike, eu bati atrás de um carro um dia, eu tomei 7 pontos aqui no queixo, fui pro hospital. Caraca. Causou ali, e aquilo ali me veio, né, num momento assim que eu falei, pô, cara, eu acho que eu tô forçando uma situação. Eu lembro, rapidão, eu lembro que você foi o primeiro cara que eu vi usando Crocs. Verdade, foi nessa época aí, velho. Você tava morando lá, acho que você veio, sei lá, visitar a família aqui, aí você veio com um chinelo desse. Verde limão. Caceta, que chinelo é esse, velho? É ridículo, mas eu costumei usar. Aí, assim, eu lembro que eu tava ali realmente forçando uma situação, sabe? Eu falei, vou dar um tempo com o triatlon e tal. E aí, esse tempo eu não consegui gerenciar muito e eu fui perdendo. E a hora que eu cheguei a essa conclusão, eu falei, pô, né, eu comecei a estudar alemão e tal. E aí eu, né, comecei a falar. E aí chegou um momento que eu vi que eu falei, pô, se eu tivesse treinado mesmo, dedicado mais, eu teria, né, tal. E aí, beleza. E aí isso aí me gerou uma frustração, cara, que eu abandonei o triatlon. Depois eu tentei voltar umas vezes, não consegui. Aí eu fiz jiu-jitsu, fiz vários anos. Gosto muito, adoro a arte marcial, né, que eu já tinha feito ali. E aí, né, os anos se passaram, né, minha carreira, né, evoluiu. Então, falando um pouco de carreira, eu sou profissional da área de marketing e vendas, né, vendas internacionais, que eu né, construí a minha carreira ao longo disso. Então, até por essa questão de cultura que eu falei e tudo mais, gostava bastante. E aí, durante a pandemia, um pouquinho antes, ali, aquele período de pandemia, eu tive aí alguns processos de mudança na minha vida pessoal. Então, divórcio e tal, e na vida profissional também, eu saí de um trabalho, eu empreendi, eu montei um negócio, e o triatlon começou a voltar, assim, muito forte. E aí, até por aquela questão, né, que a gente não podia sair, não podia ficar, então eu comecei a voltar a pedalar, e aí eu comecei a lembrar, isso aí começou a me trazer muita coisa, assim. Eu falei, pô, comecei a voltar a correr, e aí eu comecei a me reconectar com as pessoas que eram daquela época do triatlo. Fiquei 10 anos parado, isso foi em 2020, essa reconexão. E aí teve um momento ali, né, que tem uns 2, 3 anos mais ou menos, que meio que tudo aconteceu em um mês, assim. Meio que tudo aconteceu em um mês na minha vida, que eu arrumei uma bike do jeito que eu precisava, que eu queria, eu arrumei treinamento e eu reencontrei o Lauro. Então até essa história dele aqui, então é por isso que ele já tinha escrevido o livro. Encontrei ele um dia aqui, né, eu tenho uma oficina de bike aí, pra quem não sabe, já tenho uns anos, então ele tava lá e tal, ficamos conversando, fazia anos que eu não via ele, e aí ele falou, você pode andar na chácara, tem uma chácara, tem uma raia de 25 metros e tal. Então foi um momento ali que eu falei, porra, veio muito tudo junto, assim, meio em questão de dias, assim, aconteceu tudo, né? Então, foi ele, né, com piscina, depois a bike, e aí minha treinadora também, que é a Rose Martinelli, treino com ela vai fazer 2 anos. Então, é essencial para quem pensa em fazer triatlon, corrida ou esporte, nesse esporte de alta performance, é ter um treinador. Então, é fundamental, né? Tem algumas coisas, né? Você tem que querer, você tem que ter um orçamento, digamos assim, né? Porque você vai investir um dinheiro, você tem que ter um treinador. E então tudo isso aconteceu muito um dia. Eu me reconectei, voltei a competir e minha vida voltou de novo, assim, a estar numa, assim, o que eu chamo, o que eu vejo hoje, né? Depois que tudo isso que eu tô falando, eu concluí agora, depois tudo passou, né? Mas enquanto as coisas acontecem, a gente não consegue ver, né? Uhum. E aí eu percebi que essa cadeira aqui, ela vai abaixando devagar, né? Ou é a impressão minha? É pra sacanear. Deve ser, meu. Pra quem vem aqui. Eu percebi, assim, que o triatlon, ele me coloca numa alta energia. Numa high energy, entendeu? Então, assim, o fato de eu ter uma competição marcada para daqui tanto tempo, entendeu? Faz com que eu treine e que eu suporte, né, os treinos, que eu tenho objetivo, entendeu? Então esses objetivos, eles são de curto prazo ali e eu tenho objetivos de longo prazo. Eu montei esse projeto.
em 2021. Então, quando aconteceu tudo isso, eu falei assim, pô, eu quero dedicar agora os próximos anos né, a minha vida profissional e ao triatlon. Então, eu botei alguns objetivos de longo prazo, mas e de curto e médio prazo também. E aí isso eu vi que me coloca nessa alta de novo. Então, eu vejo assim na minha vida, né, como o fato de ter... e hoje eu olho para trás, né, para fechar o pensamento ali que eu falei, né, que eu achei que o triatlon me prejudicou. Hoje eu olho para trás e eu vejo assim, eu só consegui muita coisa que eu consegui, eu só consegui morar fora e tal, eu só consegui as amizades, muitas amizades que eu tenho, graças ao triatlon. Entendeu? Graças a essa energia, não é o triatlon em si, né? Não é o triatlon, né? Não é uma pessoa chamada triatlon vem me dar um presente, mas essa energia que me gera, entendeu? E aí traz também esse ponto assim, né? O triatlon para mim ele é esse ponto âncora na minha vida, né? Esse ponto onde eu me coloco em alta energia. Então eu vejo, pô, realmente eu gosto disso, eu falo disso. Então quando eu conheço alguém, já uma das primeiras coisas que eu falo, a pessoa gosta, a pessoa quer ouvir, as pessoas gostam de ouvir coisas que você gosta. Presta atenção nisso. Você gosta de alguma coisa, qualquer pessoa que esteja ouvindo, só pensa uma coisa que você gosta. Quando você conhecer alguém, fala essa coisa logo no começo, que você gosta disso. Seja cozinhar, jogar bola, entendeu? Fala, eu faço isso. E presta atenção na reação da pessoa. As pessoas, elas gostam de ouvir histórias que tenham emoção. Geralmente seu coração vibra, né? Quando você fala daquilo. E o coração das pessoas vibra quando o seu coração vibra. E as pessoas veem verdade, né? Exatamente, cara. Chega num lugar e só fala de trabalho. Ou qualquer outro assunto que você acha chato. Você é chato. Eu tô fudido, então. Eu só falo disso. Você precisa pensar, cara. Se você quiser me contratar como seu coach... Entendeu? Tipo, Não, eu tô falando sério, porque eu já passei por isso, velho. Eu já tive um período da vida que eu era extremamente desconectado comigo e que eu me dedicava, sei lá, 13, 14 horas ao trabalho. Meu único assunto era trabalho. E eu era chato, entendeu? E eu sentia que eu era chato. E eu sentia que as pessoas sentiam que eu era chato, entendeu? Eu era insuportável. E eu não sabia como mudar, velho. Não sabia como mudar aquilo, entendeu? Eu falei, pô, mas é isso aí a vida de adulto? Você falou, vou parar de falar de trabalho, vamos falar de política. O cara fala, porra, pior ainda, velho. De novo. Pior ainda. Eu fico pensando, às vezes, cara, e aí é bom, né, que a gente tá aqui, muita gente vai ouvir. Eu fico pensando, às vezes, né, toda essa discussão política, né, essa crise que a gente tá vivendo, né, nessa... Como é que eu posso falar aí? Eu esqueci essa... Não é a dualidade, assim, mas esses opostos estão vivendo. Cara, que assunto chato. Chato pra caramba. Né? Que assunto chato, cara. Pô, você não tem uma coisa melhor pra você falar na tua família, com teus amigos? Mas eu acho que reflete realmente a sociedade que a gente tá vivendo, cara. Uma sociedade que vai desconectada, pessoas desconectadas com elas, assuntos superficiais... Ninguém consegue aprofundar em assunto nenhum. Dois dedos, né, de profundidade. 2 dedos de profundidade, 140 caracteres de algum assunto e passa para outro, e passa para outro. Então, assim, não é por acaso que a gente está vendo isso, né? Uma vez eu trago de novo o exemplo da Alemanha, né? Eu estava com um cliente alemão, a gente estava no carro, né? E toda essa discussão que estava aqui, isso foi em 2018, eu acho, 2018, 2019. Thomas era o nome dele. Ele falou, Thomas, me diga uma coisa. Eu falei, as pessoas aqui na Alemanha brigam muito por política? Ele falou, não. Ele falou assim, ninguém discute política aqui na Alemanha. Eu sei que não é bem assim, mas, né, ele foi meio exagerado. Eu falei, é? Ele falou, alemão discute cerveja, discute futebol, discute carro, mas ninguém discute política. Foi interessante. Eu falei, por que você acha que ninguém discute política? Ele falou, porque se você quer discutir política, você deve ir num partido e se filiar ao partido. E discutir política com as pessoas daquele partido. Tem um lugar certo para discutir política. Eu falei, velho, faz muito sentido e condiz com a cultura alemã, que é muito objetiva. Né? Eles são muito racionais, cara. Cara, vamos discutir isso aqui? Então, beleza. Então, vamos agir. Né? Vamos montar um grupo pra gente discutir isso aqui. Né? E não ficar no WhatsApp xingando tua mãe, teu vizinho, teu pai, teu primo, porque ele tem uma outra visão política que é totalmente emocional, que é o que a gente está vivendo hoje. Enfim, não sei que esse tema aí... Mas não sei se é a questão de são países latinos.
Porque também os Estados Unidos também tá meio rachado, né? Eu também acho. Eu tenho uma teoria do motivo pelo qual os países estão rachados aí por política. Você vê o Peru. Cara, o Peru faz, sei lá, 4 anos que... Acho que a média do presidente ficar no Peru, acho que é 1 ano e meio, alguma coisa assim. Porque cai, derruba, protesto, isso, aquilo. Eu acho que o que está reforçando as opiniões e deixando cada vez mais acirrado essa briga política é a bolha da rede social. Eu concordo plenamente, eu ia falar disso. Porque é só reforço positivo. Então, eu gosto de amarelo. Amarelo, aí aparece um outro cara falando, tag é amarelo, o cluster é amarelo. Amarelo é a melhor cor do mundo. Quem não gosta de amarelo é tudo verde. Tipo, aí você vai falar, aqui é amarelo. Cor pra mim é amarelo. Aí você encontra alguém na padaria que gosta de azul, você já quer brigar com o cara, entendeu? Eu acho que as pessoas não foram, com certeza não, tenho certeza. A gente não tem educação digital, então a gente não aprendeu o quão nocivo isso é pros nossos cérebros, né? Cara, eu acho que a gente não tem educação, acho que o nosso nível de educação como país acho não, né? Isso é comprovado, né? Dado aí a posição que o Brasil ocupa, né? Em rankings pífia, né? A gente não tem educação, a gente não tem respeito, a gente não tem autoconhecimento, eu acredito, né? Profundidade em absolutamente nada. E aí, né? Eu acho que assim, não tem como isso dar certo, né? Qual que é a chance disso aí dar certo? E aí você pega uma alta tecnologia para um usuário, um ser humano, né? Que não está preparado, né? Além de coisas que eu acho que já são, assim, a gente tem tendência como ao extremo, né? O meio é muito difícil, né? O equilíbrio é muito difícil. E aí você pega uma ferramenta que acelera esse comportamento. Então você gosta de triatlon, é só triatlon, né? As bolinhas ali é só gente que faz triatlon comigo, o feed. Então assim, ou você gosta de tal partido, ou de tal religião, ou daquilo, né? Você só fica... Aquilo ali vai reforçando. E eu vejo assim, as pessoas, elas já vão automáticas. Eu ouço assim, por exemplo, né? Eu escolho, por exemplo, né? Profissional da área de marketing. Então assim, eu não fico falando no meu Instagram de política, de receita, de carro. Eu falo de triatlon, porque essa foi um pouco a persona que eu escolhi. Ter ali e divulgar. Eu sei que o triatlon é uma coisa positiva, traz coisas positivas nas pessoas, tem a questão da disciplina, do treino, da prova, eu coloco, então aquilo ali, então é aquilo que eu compartilho ali. E filosofia, porque eu adoro também, então é aquilo que eu compartilho. Só que eu vejo, assim, que as pessoas, às vezes, quem não me conhece muito, a pessoa acha que eu não trabalho. As pessoas acham que eu não trabalho, cara. As pessoas acham que eu não tenho vida, que eu só faço isso. Tamanho é assim, então você posta uma coisa, a pessoa já acha que, pô, você então é só triatlo. Não, velho. Isso aqui é o que eu posto. Né? Minha vida, eu faço outras coisas, eu faço N outras coisas. Eu trabalho 10 horas por dia, entendeu? Eu estudo. Então, assim, eu vejo que eu acho que a internet, concluindo, e as mídias sociais, elas são catalisador, cara, elas são aceleradores daquilo que você é. E é isso o grande X, porque aquilo que você é, será que é bom ou será que é ruim pra você? Vamos falar pra você, no princípio, porque você vai acelerar aquilo. Né? Então, se a pessoa tem um hábito, às vezes, muito, né? Um hábito meio perigoso, entendeu? A internet acelera. A pessoa tem um bom hábito, né? Se conecta com pessoas. Pô, é fantástico. Eu falo com um amigo que tá morando fora do Brasil, responde, a gente troca ideia, a gente fala de livro, de livro, de coisa. Porra, há 20 anos atrás você não tinha isso, né? Essa comunicação era muito difícil. Então, esse é o benefício da internet. O próprio Uber, o próprio BlaBlaCar, por exemplo, né? Você pode ir pra outra cidade, você dá carona pras pessoas. Então, ela conecta muito bem. Mas depende de como você vai usar, né? Com certeza. Até a questão você falou, acelera o que você tem de bom, né? E o que tem de ruim? Esses dias eu fiz... o que tem de ruim também. Esses dias eu fiz exame, né? Exames rotineiros ali. E aí, os exames todos bons, assim. Uma parte um índice lá que eu sempre tive ruim, bom.
Aí cheguei pra Cristal, falei assim, putz, meus exames todos bons. Ela falou, valeram os anos de YouTube, então, né? Você fica vendo as coisas no YouTube de jejum, disso, daquilo, que castanha que faz bem. Não aconselho, tá? Mas fez bem, né? Então, acho que é isso. Faz muito bem. Você consegue aprender uma coisa muito rápido. Consegue. Então, eu não consigo trocar uma lâmpada se eu não olhar no YouTube, né? Consegue. Eu tava vendo, por exemplo, cara, agora, né, quando eu morei na Alemanha, estudava alemão, cara, era super difícil. Eu tinha que ir lá, eu tinha que comprar o livro, aí eu lia, aí eu tinha que traduzir, eu tinha que pegar o dicionário, aí eu entrava, eu lembro que eu tinha um dicionário lá que eu entrava online, eu botava a palavra, ele trazia um monte de tradução. Cara, era super difícil. Agora no YouTube, eu já coloco a legenda em alemão, aí já traz a legenda, aí eu já tenho o Google Tradutor do lado que funciona muito. Cara, eu assisto assim, flui, essa é a palavra, flui. Então, aí eu entrei no Instagram, tem página de professor que ensina ali, cara, com muito conteúdo legal, e ela já traz alemão e inglês. Eu falo, é muito fácil você aprender um idioma hoje, cara, é muito fácil você aprender uma coisa hoje. Sabe que talvez não? Porque como ele tem tradutor, aí é um outro ponto, né? Como ele tem o Google Tradutor, por exemplo, eu ia ler alguma coisa em site em inglês, tal, em alemão é péssimo, mas o inglês não tão melhor. Mas eu ia ler alguma coisa em site em inglês, eu tinha que ler em inglês. Então você era forçado a ler em inglês. Você fala, vamos ler então, né? É o que tem. Agora você vai lá, você começa a ler, você não entendeu uma palavra, duas, você já... Português. Aí ele vem aquele português mal traduzido também. Mas você entende, Mas você entende. Faz sentido. Então, acho que tanto pro bom quanto pro mal. Você tem que se forçar, né? Tem que se forçar. E... Bom, aí é basicamente isso, né? Eu penso assim, né? Eu olho, né? E eu vejo como o triatlon, de novo, né? Ele traz estrutura e como a gente pode combinar isso aí pra carreira, né? Pra vida profissional, né? Eu coloco 3 pontos, eu acho que eu tenho aprendido, né, nos últimos 2 anos, eu acho que de triatlo intenso. Nos últimos 2 anos, 2 anos, exatamente isso, cara, quase 2 anos aí, eu participei mais de 10 provas de triatlon numa distância específica. Quando eu comecei o ano passado, quando começou o ano passado, eu me filiei à Federação Paulista de Triatlon, que é automaticamente linkada à Federação Brasileira de Triatlon. E eu tinha um sonho, assim, eu tinha um objetivo, né? Que eu falei, olha, eu quero participar de um Mundial. É meu sonho, assim, tem muita gente que tem sonho, que começa o triatlon, quer fazer Ironman e tal. Eu acho muito legal, eu quero fazer Ironman, eu não fiz ainda, eu já fiz meio Iron, tenho esse projeto de longo prazo. Mas eu queria realmente viver cada etapa, sabe? Então, assim, eu escolhi uma distância que é uma distância média, que é a distância standard, que eles chamam antigo olímpico, que é 1.500 de natação, 40 de bike e 10 de corrida. Eu falei, eu vou escolher isso aqui, porque ele não é muito longo, ele não é muito curto, e na minha rotina eu consigo encaixar. E eu só vou fazer competição nessa distância. Isso aqui é o que eu treino, entendeu? Então, beleza, comecei lá, me filiei, comecei no ano passado. Então, a primeira ponto que eu trago e isso para a carreira e o triatlo traz isso, longo prazo. Então, objetivo e plano de longo prazo. Isso traz muita estrutura para sua vida, eu acho que isso traz muita tranquilidade, porque no curto prazo, cara, o que dá certo no curto prazo? Nada, é muito difícil. Então, assim, eu comecei a educar e eu tinha essa cabeça muito de curto prazo, sabe? Eu comecei a me educar a ter mais um pensamento de longo prazo. Falei, então eu vou colocar esse objetivo aqui, então daqui a uns anos, né, eu vou lá, quem sabe eu vou pro Mundial, né? E participe e tal. Cara, é uma questão até que a sociedade cobra você no curto prazo. Muito. Então, por exemplo, a gente começou a agência vai fazer 14 anos. Faz tempo pra caramba. Faz. Cara, depois de 14 anos, vamos falar que, sei lá, no 6º ano, né, vamos colocar no 7º ano, o negócio começou enfim, ter um faturamento melhor, remunerar os sócios melhor, as pessoas que trabalhavam aqui. Então, quem que tem paciência para esperar 7 anos? Então, muita gente olhava e falava, putz, você tá perdendo tempo com isso aí.
putz, vai arrumar um emprego, vai fazer outra coisa. Então, se você não tiver esse pensamento a longo prazo e não conseguir ouvir o seu eu interior, então você acaba se desviando do caminho. É igual no triatlon. Você faz isso aí pra quê, cara? Só gasta dinheiro com isso aí. Exatamente. Puta besteira, vai machucar tudo aí, vai machucar o joelho. Então, deve ter um monte de gente no meio do caminho que tenta fazer você desistir. Às vezes não é nem por mal. Às vezes a pessoa acha que tá dando um conselho bom. Né? Mas acho que primeiro você tem que traçar muito bem o objetivo. E falar, é esse o caminho. É isso. E seguir a regra. Né? Eu acho que tanto na vida profissional, né? Porque eu vejo hoje, eu me encontro assim, né? Você vê muita gente que você não tem objetivo, cara. Se você não tem objetivo na sua vida, você fica perdido, velho. Qualquer lugar vai, né? Aonde os ventos sopram, você vai, né? Digamos assim, né? Então, você não tem objetivo, vou pra cá, tudo bem, pra lá, tudo bem, pra cá, tudo bem. Só que às vezes a vida cobra alguma coisa, né? Com um pouco mais de idade a gente já consegue ver isso, né? Com 20 anos... The Life Snake, né? A vida cobra. É um menino daqui que fala isso. The Life Snake. Então, o que eu vejo assim, cara? Eu acho que você... E é difícil você ter um objetivo. Eu sei disso porque, assim, ter um objetivo, ele implica em muito você abrir mão, você decidir, você abrir mão de coisas. E isso é uma coisa, a gente vai entrar em outra discussão agora, que é o excesso de opção que a gente tem hoje em dia. Tem um livro de 2003, eu acho, eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas ele fala muito, tem um nome isso, tem até assim, ele é um... O que acontece? Se você vai, antigamente... eu sei o que é. Sabe? Você dá mais de 3 opções... a gente não consegue lidar com isso, cara. O nosso cérebro ele não está habituado a isso. Então, assim... É um gatilho que eu esqueci o nome. A gente vai lembrar. Provavelmente a gente vai lembrar, a gente vai falar. Então, assim, isso é pesquisa científica, tá, galera? Vocês podem pesquisar. Isso aí é neurociência. Antigamente, você ia comprar uma roupa de anos em anos. Então, você chegava lá, às vezes o alfaiate fazia a sua camisa. Sua camisa o resto da vida. Só teve uma opção. É aquela. Você saía dali com o senso de felicidade, de satisfação. Você conseguiu uma coisa, você concluiu aquilo, né? Hoje, você vai numa loja comprar uma calça, você tem infinitas opções de calças naquela loja, fora as outras lojas que você passou. E você vai experimentando aquilo. Então, assim, beleza, você gostou de 3, 5, 10, você pode ser milionário se for, mas você não vai sair da loja com 15 calças. Você sempre vai deixar alguma coisa. E a dor de deixar, ela é maior do que a felicidade de levar. Então, se você comprou 1, 2 calças e deixou 3, aquilo ali vai pesar. Você vai voltar pra casa e falar, puta, mas eu gostei daquela outra casa, mas eu tive que deixar e tal. Fala, exemplo besta, né? Exemplo de calça. Mas assim, a gente tá vivendo, nossa geração pra baixo, né? Que eu digo os mais novos, assim, que cresceu ali, né? Começou a trabalhar 2000 e pouco. A gente já teve não vou falar um excesso, mas um mercado de trabalho muito mais abundante, muito mais opção de trabalho, muito mais oferta. E aí a galera, né, é natural do ser humano, né? Ele fala nesse livro que uma das primeiras reações do ser humano quando você tem muita opção é você paralisar. Então uma das primeiras, você tem muita opção, entendeu? Você paralisa. Tipo, se eu chegar pra você e falar, cara, eu vou te pagar uma passagem pra qualquer lugar do mundo que você quiser agora. Pra onde você quer ir? Pra onde você quer ir? Espanha. Boa. Já tenho. Boa. Por quê? Porque agora tá calor. E eu não conheço a Espanha. Então, legal. Pelas coisas que eu ouvi da Espanha, tem o meu primo que tá lá também. Então, quero... Principalmente Barcelona, quero conhecer. Eu gosto disso, velho. Eu gosto disso. Às vezes eu pergunto as coisas para as pessoas. Se você pudesse estar em qualquer lugar agora, onde você estaria? De novo? Espanha. Legal. Barcelona. Legal. Por quê? Você tem claro na sua cabeça, velho, o que você quer. Entendeu? Se você chegar... E aí isso foi coisas que eu fui construindo também, entendeu? Porque eu também não tinha muito objetivo, então para mim... Se eu te der R$1 milhão agora... O que você vai fazer? Eu sei exatamente o que eu vou fazer, velho. Entendeu? Se eu fosse milionário, eu tava ouvindo outro dia uma live de 2 triatletas, tem um tempo. Os 2 triatletas são bem famosos. Um é o Reinaldo Colucci e o outro é o Thiago Vinhal. E
E aí um perguntou pro outro, assim, fala, cara, se você tivesse $1 bilhão, o que você estaria fazendo? O cara respondeu na hora, Iron Man. E o outro também falou, eu também. Por quê? Principalmente um triatleta profissional, um esporte de alta performance, ele não tem dúvida na cabeça dele que aquilo ali é a vida dele. Que ele ama aquilo. E não faz diferença se ele tem 1 bilhão, 1 milhão, ou se ele não tem dinheiro e ele vai ter que dar um jeito de treinar. A gente teve as Olimpíadas, que foi o ano passado, se eu não me engano, que foi no Japão. Acho que foi. Não. Ou foi 2021? Né? Acho que foi retrasado mesmo. Atrasou um ano. Atrasou um ano. Era 2020, atrasou um ano. Você tá certo. E eu lembro que rodou ali um meme e tal, falando assim, o tanto de atleta brasileiro que dirige Uber para poder se sustentar e pagar a conta, e o cara é classificado e vai pra Olimpíada, cara. Então, assim, o cara não tem dúvida, ele não vai largar aquilo para fazer outra coisa, entendeu? E isso me remeteu a refletir e ter muito assim, eu tenho muito claro, entendeu? Que se eu ganhar na loteria, o que eu vou fazer? Eu faço isso e isso. Se eu quisesse estar em tal lugar agora, onde eu queria estar? Pô, eu queria estar aqui. Ou se eu quisesse estar fazendo qualquer coisa agora, onde eu quero estar aqui. Sabe qual a dificuldade também da escolha? De escolher um objetivo, eu acho que é o autoconhecimento. Concordo. Porque se você não sabe o que você gosta, é igual quando eu fui morar sozinho a primeira vez. Eu comecei a descobrir coisas que eu gostava, porque eram as coisas que eu comprava no mercado. Então eu falava, puta, eu gosto de cebola, eu gosto de alho, eu gosto... E aí você fala, porra, velho, eu não sabia nem o que eu gostava, eu comia o que tinha, né? Eu gosto desse exemplo, cara, porque eu penso demais, né? E eu fico me autoanalisando, eu fico analisando as pessoas, Aí eu descobri 2 maneiras, velho. Tem 2 maneiras de você saber o que você gosta. Pra quem tá vendo, tem dúvida, não sabe o que gosta, tem 2 maneiras. A primeira é você voltar na sua infância. Porque a criança, ela é pura, velho. Normalmente. Criança até adolescente. O que você fazia? Que você amava? Na adolescência? Não, Jogar a bola. Jogava bola. Você gosta de bola, você gosta de futebol. Gosto. Você sabe disso, entendeu? Você não é profissional e tal, mas você sabe, você pratica e você vive. Então. Essa é uma coisa. E a outra coisa, que ela é um pouco mais drástica, mas ela funciona muito bem. Jogar a bola arrumava briga. Eu lembro. Aí eu jogo bola e treino kickboxing, né? Mas eu treino luta até hoje. E eu vejo a outra coisa para ajudar você a escolher um objetivo de vida, seja ele profissional, seja ele de esporte, seja ele... Pensa que hoje é seu último dia de vida. O que você gostaria de lembrar? O que você gostaria de ter feito? Hoje é seu último dia de vida, velho. E isso foi um exercício que eu fiz muito durante a pandemia. Principalmente porque na pandemia isso estava muito latente, né, cara? Não latente a palavra, mas estava muito pra fora, né? Porque você não sabia se ia morrer. Então veio essa coisa que eu falei, porra, cara, dia que eu tiver lá velhinho, né? Eu não sei, né? Eu espero, né? Que eu quero olhar pra minha vida pra trás e o que eu não quero me arrepender? Eu não quero me arrepender de ter deixado de fazer triatlon, cara. Porque é uma coisa que eu gosto muito, entendeu? Eu não quero chegar no final da minha vida... Assim, se você falasse, não, cara, esquece triatlon, você tá viajando, você não tem talento pra isso. Tudo bem, entendeu? Mas foi uma coisa que eu descobri que eu tenho um certo talento por conta de disciplina, entendeu? Tal. Então, assim, eu acho que me frustraria muito saber que eu não explorei ao máximo o meu potencial nisso. E profissionalmente também. Então, assim, eu penso, e aí vem uma frase que é de Marco Aurélio, velho, que ele sempre fala isso, né? Filósofo Marco Aurélio, filósofo estoico, que ele fala, tome a morte como conselheira. Super profundo isso. Eu sei que agora, né? Não sei o que a galera tá vendo, tá pensando. Por quê? Não é que você tá em depressão e tal, mas tome a morte como conselheira. Cara, se você morresse hoje, o que você não ia se arrepender? O que você ia se arrepender? Então, se você se arrepende de alguma coisa, mude. Ou então, assim, hoje eu tenho claro pra mim, eu falei isso pra minha namorada esses dias atrás, se eu morresse hoje, eu tenho certeza que eu tô no caminho da minha vida, entendeu? Então, eu ia morrer mais em paz, entendeu? Eu ia morrer em paz. Eu acho que eu não concluí o caminho, eu tô no meio da jornada, mas, puta, fui interrompido, então vou fazer o quê? Né? Mas eu tava na jornada.
Agora, como era a minha vida antes desse período, se algo acontecesse, se eu chegasse no final dela do jeito que era, eu ia me arrepender muito, velho. Muito. Entendeu? E então, assim, para definir objetivo na vida, eu acho que é a coisa mais importante da vida, velho. Se eu pudesse dar um conselho pra alguém com 18, com 19, com 20, com 30, com 40 anos, que a idade for. Velho, se você não descobriu ou se você não tem seu objetivo claro, descubra. Eu acho que o objetivo também não precisa ser um objetivo pra vida inteira. Concordo. Você não tem, porque assim, Concordo. eu tentei jogar futebol profissionalmente, enfim, tentei fazer outras coisas. Uhum. E o do futebol lá pode parecer desculpa porque não tinha tanto talento. Até hoje não tenho. Mas eu percebi, cara, que eu fui lá tentar jogar bola e eu ficava olhando outdoor, ficava olhando folheto de mercado. É mesmo. Então eu falava, cara, tipo, putz, que horrível essa fonte, sabe? Quando você fica olhando trabalhos de comunicação, de publicidade, falei, cara, e assim, no decorrer do caminho, eu percebi que eu gosto de jogar bola com meus amigos, com os meus primos, então a gente joga, depois fica um tirando sarro do outro, faz churrasco, enfim. Era isso que eu gostava, né? Não era jogar bola profissionalmente. Porque você vai jogar profissionalmente, cara, o cara parece que é um céu de algodão, né? Mas o jogador profissional, poucos ascendem lá as primeiras divisões, principalmente no Brasil, né? Tem, enfim. Os que não ascendem a primeira divisão ganham muito mal. Então o cara ganha mal, ele é para subsistência. Muitos têm outras profissões e também jogam. Então, para pouquíssima parte ali dos atletas, os caras ganham muito bem. Tudo bem, mas aí é aquele papo, né? O que ganham em cima do atleta, enfim. O que aquele cara representa, o que aquela marca gera de receita. Mas sabe quando você vai olhando e fala, puta, fim de semana tem que fazer o quê? Jogar. Tem que concentrar. Ah, vai comer sonho? Eu gosto de sonho pra caramba. Sonho não pode. Vai comer pizza? Não. Pizza não. Cerveja? Nem pensar. Então, tipo, você vai percebendo assim que não é exatamente aquilo. E aí você volta, que eu tinha acho que 23 anos, voltei pro Brasil. Tinha a opção, vamos ficar aqui, fica aqui na Alemanha. Eu falei, vou fazer o que aqui? Tipo, a Alemanha é legal pra caramba, tal, tem muitos benefícios, um país evoluidíssimo, mas faz um puta frio. Faz. E, enfim, você fica longe da família. Então, várias coisas pesaram. E eu gosto de churrasco, gosto de rúcula. Tipo, aqui dá uns pés de rúcula desse tamanho assim. Nossa, você ia comprar uma rúcula, era isso aqui, isso era coisa estranha. Enfim, várias coisas que você não tinha ali, que eu voltei e sentia falta de trabalhar com comunicação. Basicamente isso. Que legal. E quando eu abri a agência junto com o João, que eu comecei a voltar a fazer trabalho, sabe? Que você olhava, você imprimia, antes tinha impresso, né? Tinha mais impresso. Pô, você pegava aquele negócio na mão, assim, era uma realização, né? Então eu falei, cara, eu gosto disso, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Né? Que legal. Por isso que talvez eu fale bastante de trabalho. Porque para mim é trabalho, tem a parte chata, a parte ruim. Se administrar um negócio, gerenciar pessoas, tudo isso não é muito gostoso, né? Sim. Mas você vê o trabalho pronto, o negócio acontecendo, sabe? O cliente satisfeito, vendendo, virando número, né? O negócio funcionando, você fala, puta, velho, tá dando certo. Então, aquele texto que você escreve, aquele design, enfim... Tudo aquilo que você programa, aquilo funcionando, rodando e dando resultado. Então, isso para mim é o meu goal de hoje, né? Você me fez lembrar, assim, uma coisa que eu acho legal isso. Eu não acho que falar de trabalho, né? Só falar, eu fui, né? Exagerei um pouco, né? Talvez, assim. Mas é porque realmente tem pessoas, não é só trabalho, né? Mas tem pessoas que ela não tem né? Ela tem uma coisa só. Né? Às vezes, né? Às vezes não tem muita profundidade, pode ser trabalho, pode ser política, às vezes, né? A pessoa só tem um monoassunto. Futebol. Mas se você vai falar de trabalho e de novo volta naquilo, e você ama aquilo e você gosta daquilo, você provavelmente não vai falar dos problemas da
da agência pra cá. Você vai falar de um trabalho que você fez, que puta, que legal e tal, e brilha seu olho. E é aquilo que eu falei, cara, o que faz seu coração bater, faz o coração das outras pessoas baterem. As pessoas se identificam, as pessoas querem ouvir aquela história, as pessoas adoram ouvir história, velho. Entendeu? Então as pessoas querem ouvir, o que é isso e tal. Então, assim, então eu acho válido, entendeu? O problema é quando você fala só de trabalho, porque você não tem outro assunto, porque você quer, de repente, mostrar porque você tem um cargo X ou Y, ou trabalha em tal lugar, ganha tanto, mas, cara, no fim, você é um puta de um cara infeliz. Tá expondo negatividade. Exatamente. Exatamente. Não só trabalho, mas, de repente, política também e tal. Eu não gosto muito de gente negativa, assim. Tipo, gente que assiste da Atena. Você chega foda, lugar, né? Esses dias eu fui almoçar no restaurante aqui, passando da Atena. Nossa Senhora. Aí eu falei, cara, não consigo nem concentrar na feijoada aqui, tira esse negócio, pelo amor de Deus. Né? Então acho que a negatividade é ruim mas em qualquer tipo de assunto. Né? Eu concordo, é ruim, mas eu acho assim, cara, a vida... Eu entendo essas pessoas, cara, porque... eu acho assim, primeiro, né, tem uma questão, de novo, a gente fala de neurociência, tem uma questão que é, quem evoluiu, não sei se você sabe disso, mas mais durante milhares de anos, não foi um outro, quem evoluiu mais foram as pessoas com mais medo, ou seja, as pessoas mais negativas. Porque o cara que era otimista... Os pessimistas. Os pessimistas. Eu vi isso também. Entendeu? Então o cara que ele era muito otimista, o que aconteceu? Ele saía lá na floresta e tal, ele tava na beira do rio, o crocodilo via, ele ia caçar borboleta, o crocodilo vinha e comia ele, o leão pegava ele, entendeu? Então esse cara, ele não conseguiu, né? Ele não conseguiu evoluir. Quem evoluiu, quem sobreviveu, era quem ficava lá na caverna, quem tinha medo, quem saía com mais o grupo é uma questão de segurança, quem ia caçar e voltava sempre junto, sempre com medo, cuidado, bicho, cobra, tal. Então, assim, é natural do ser humano nós sermos negativos, a gente focar na negatividade, porque isso é uma coisa que tá lá no nosso, não é nem nosso inconsciente, mas eu acho que na parte mais primitiva do nosso cérebro. Isso é o primeiro. Segundo, eu vejo assim, o hábito, e eu acho que antes do hábito é a vida. A vida é difícil. A vida é dura, velho. Você toma uma porrada na cara, tem gente que não levanta, nunca mais, né? O processo, falha um negócio, ou é um divórcio, ou é uma demissão no trabalho, ou perde um ente querido. Assim, às vezes, se você não se prepara, né? Se a pessoa não está preparada, você toma uma porrada e a pessoa não levanta nunca mais. Né? Uma decepção muito forte. Então você imagina isso aí fica, e você vai criando um hábito de pensar em coisas negativas. E aí quando vê, entendeu? A pessoa tá fazendo aquilo, cara, é o natural, e ela tá vivendo nesse mundo e de novo, a vida não é, a gente sabe que é difícil e tudo mais, né? Mas assim, a felicidade depende da gente, né? Eu tomo o meu pai como exemplo. Na pandemia lá, começou a pandemia, o cliente cancelando, o pau torando, aí fechando tudo e não sei o que. Aí eu peguei, meu pai ligou, falei, e aí, como é que tá? Eu falei, fudeu, né? Aí ele pegou, falei, e aí? Ele falou, fechei aqui, né? Ele tem um restaurante lá. Fechei aqui e tal, vamos ver o que vai dar, né? Falei, mas e se demorar pra abrir? Falei, demorar pra abrir, eu arrumo uma varinha, eu vou pescar no mar. De fome eu não morro. Falei, caraca, velho, eu aqui preocupado, tipo, nesse nível, né? Você tem, eu acho que o que leva a gente as grandes decepções e frustrações é o nosso ego. Então você se acostuma a estar em determinada posição e não é a falta de algo. Beleza, você vai comer, você vai ter comer e ter um teto. Né? É o básico do básico. Isso aí é relativamente fácil de ter. Sim. Agora todo o resto é o seu ego que foi construído. Não tô falando, não tenha conforto, saia nu pela rua. Quem era o... Puta, agora esqueci o cara lá. Tinha um filósofo lá que era romano, não era? Que andava nu, que era desprendido de qualquer coisa material.
Eu até não lembro o nome do cara também. Enfim, o cara era desprovido de qualquer tipo de ego. Não, eu tenho ego, todo mundo tem ego, é bom ter. Sim. É bom você ter, gostar das coisas que você tem, ter Concordo. apego até os carros, a casa. É bom você ter isso. Porque isso te empurra pra conquistar determinadas coisas. Mas isso não é o que te define, né? Não. Então essa é a forma como eu enxergo as coisas. Se eu tenho, ótimo. Se eu não tenho, eu vou batalhar para ter, né? Então acho que o ponto de partida é esse. E as pessoas às vezes acabam se apegando às coisas materiais e acabam projetando a imagem delas nessas coisas materiais. Com certeza, né? Então acho que isso que é o maléfico da situação. Tem a ver com o que a gente falou, né? Das pessoas não se conhecerem, né? Não se, né? Se você tem conteúdo, automaticamente, né? Você tem mais autoconfiança, você tem mais autoestima, né? Então você consegue lidar muito melhor, né? Se você tem autoconhecimento, né? Você consegue construir tudo isso, né? E eu vejo que isso aí prepara mais para você levar as porradas da vida, né? Agora, se você não tem, você construiu as coisas só do lado de fora, né? A hora que vem aí, porque daí toda a sua vida tá desmontada, né? Se você é apegado a um cargo, né? Ou né, alguma coisa, quando acabou você, né? Então, e não é necessariamente isso, né? O negócio acho que como dizia o ET Bilu, busquem o conhecimento, né? Eu acho que é isso. Eu acho que seguindo assim, né, eu até me falei o raciocínio antes a gente estava falando da vida, de ser negativo. Que o cara com medo, ele conseguia... Foi o cara que evoluiu, né? Foi o cara que evoluiu mais, como a gente está suscetível à negatividade, né? Então, no geral, isso. Falamos sobre, né, como definir objetivos. A gente estava falando sobre objetivo, né? A gente entrou bastante nisso. Eu acho, voltando então, né? Eu acho que tem uma porcentagem, uma vez eu ouvi um amigo me falou, ele falou assim, tem muita gente que não tem um objetivo e não escolhe ter porque tem medo de fracassar. É interessante isso. Tem isso também. Entendeu? Então, por exemplo, eu vou chegar aqui, eu vou me comprometer com você, falar, cara, eu tenho um objetivo, tá? Eu quero, daqui 1 ano, eu quero estar andando de BMW. Um exemplo, 0, tá? Custar, sei lá 300 mil reais. Tá. Mas se daqui de 1 ano eu não tiver, você vai me zoar. Ou vai ficar ruim pra mim. Ou mesmo que eu não conte pra ninguém, mas eu vou falar, puta, eu não consegui, eu não atingi esse objetivo. Tem muita gente que não tem objetivo por causa disso. Entendeu? Ela tem medo de assumir um compromisso e não conseguir cumprir. Que você já parte ali de uma base de que ela mesmo não tem uma autoestima muito grande, porque ela mesmo já tá falando que ela não vai conseguir, né? Se aquilo é seu sonho, você tem que ir atrás. Você quer ter uma BMW? Talvez não seja em 1 ano, né? Dependendo de onde você tá partindo. Mas talvez seja em 3, talvez seja em 5, talvez seja em 10. É melhor que aconteça em 10 do que não aconteça. Com certeza. Eu acho que boa parte mesmo o cara que nega a vida lá, vira hippie, vai vender miçanga na praia. Deve ser isso. O cara é desprendido de qualquer coisa porque ele não aceita desafio, né? Pode ser. Pode ser. E tem um outro cara também que o desafio é com o outro, né? Então o cara vai lá e ele se mede pela régua do outro. Então, se o cara tem alguma coisa, então meu objetivo é esse e eu vou ter isso para mostrar para pessoas que eu posso ter isso. Concordo. O que ele vai querer eu acho que, né, voltando ali de novo, né, acho que os 3 pontos, né, então o primeiro ponto é esse objetivo, pensamento de longo prazo. Eu acho que o triatlon trouxe ali muito esse pensamento de longo prazo para terminar a história, né, que eu comecei a falar. Então, ano passado eu fui lá, me filiei, tal. E aí o que aconteceu? Eu imaginava que em alguns anos, né, eu falava, uns 2, 3 anos, né, eu vou pro brasileiro e eu classifico pro mundial. O que aconteceu foi, o mais curioso de tudo, foi o ano passado, eu fui campeão paulista de triatlon na minha categoria, nessa distância que eu corro, e na minha categoria, que é 35 a 39 anos. Era um ranking, eram 4 etapas, e eu não fui campeão em nenhuma etapa. Mas em 2 etapas, mas eu participei de todas as etapas. Eu fui um dos únicos caras que foram em todas as etapas. Teve etapa que eu fiquei do meio para trás, 2,
Tava bem concorrido e teve 2 etapas que eu fiquei em 4º lugar. Que legal. Então isso me somou ponto no ranking. No final do ano eu fui campeão. Então, e aí eu também, o mesmo ano passado eu classifiquei pro brasileiro, eu disputei o brasileiro, Campeonato Brasileiro de Triatlon, que foi em Brasília, em dezembro. Não fui bem na prova, eu corri bem, mas eu nadei mal, eu pedalei mal, eu tava super cansado, eu tava vindo do ano inteiro sem descansar muito, tava super cansado. Mas eu me classifiquei pro Mundial. E aí, esse ano, agora em setembro, 2023, eu estou classificado, pretendo ir para o Campeonato Mundial de Triatlon Standard, que acontece na Espanha. Que foda. Então, Vamos ver se eu consigo lá te assistir. Por favor, você está convidado também, né? E aqui em Barcelona? É em Pontevedra. Ah, Pontevedra, fica no norte de Portugal, ali fica na Galícia, né? É uma região, caminho de Santiago de Compostela, ali é aquela região, é um pouco menos turístico, né? Então é só para coisa, foi uma coisa que eu jamais ia imaginar. Eu jamais. Se há 20 meses atrás você chegasse e me falasse, vai lá, se filia e faz isso que você está fazendo, e você vai ser campeão paulista, e você vai classificar para o Mundial, e você vai correr o Mundial, eu jamais ia acreditar, velho. Mas aí sim eu vejo que sim, às vezes na vida a gente precisa só fazer o que você acredita, ter objetivo, dar o primeiro passo. Pode soar meio mágico isso, entendeu? Mas eu acho que se você estiver realmente no seu propósito, se você estiver fazendo realmente uma coisa que você... As coisas acontecem, cara. Às vezes tem que persistir um pouco mais, às vezes um pouco menos e tudo mais. Então, esse foi uma outra coisa que eu acho que ilustra bem essa questão do objetivo, essa questão do pensamento de longo prazo, de estruturação. Leva ao ponto 2, que é, né, pensamento de longo prazo, por quê? Né? Porque a rotina, pra mim, ela é foda, velho. Ela é massacrante. A maior parte dos dias, como eu falei, eu tô cansado, eu não tô com vontade de treinar. Mas eu tenho hábito. Então, assim, no começo era difícil. E aí eu adotei pra mim, compartilho com todo mundo aí, uma das minhas grandes filosofias. Quem treina comigo, quem me conhece sabe. Eu falo isso quase todo dia. Um pouco de alguma coisa é melhor que muito de nada. Então, no dia que eu tô exausto e eu não consigo fazer tiro de 10 km de corrida, eu caminho. Então, eu vou lá e eu caminho, velho. É melhor do que nada. É melhor do que chegar em casa e ficar 1h30 no celular. Então, esse é o compromisso que eu tenho comigo. E aí eu acho que entra a questão da disciplina, né? Que isso é muito latente, né? Eu acho que a maior questão da disciplina é o compromisso que a gente tem, em primeiro lugar, com você. Se você não tem esse compromisso, se você não dá esse valor, cara, você é a pessoa, o maior compromisso ao longo do dia, ao longo de tudo, é com você. Depois vem o trabalho, né, a pessoa, cônjuge, tal, família e tal, mas o primeiro é você tem que estar bem. É verdade. Vejo a disciplina nisso, idem, né, pra vida profissional. Então você precisa ter um objetivo de carreira, você precisa ter um plano para esse objetivo de carreira, e você precisa ter disciplina de manter a rotina de fazer. Você vai ter dias difíceis, dias que você está desmotivado, você vai ter semanas, você vai ter meses, mas, cara, não pode desistir. Então, acho que para finalizar, é o objetivo e disciplina. Eu acho que eu diria isso. Eu acho que é objetivo, pensamento de longo prazo, disciplina e nunca desistir, cara. Acho que esse é o último ponto, assim, é nunca desistir. Último conselho. E usem filtro solar. É verdade, cara. Brincadeira. Bom, cara, acho que é isso, velho. Eu queria te agradecer a participação aí mais uma vez. Tenho admiração aí e orgulho de quem você se tornou. O primeiro cara que eu vi usando Crocs na vida. E é isso aí. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, cara. Obrigado a você. A recíproca é verdadeira. Também te admiro bastante aí por tudo que você construiu. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pelo podcast. Muito obrigado pelo convite. E valeu. Fechou. Obrigado pelo presente aí também. Valeu. Eu falo bastante, hein, velho? Eu falei. Ele tem horário. Beats.